já tentaram montar um Lego sem um manual de instruções? Ou já tentaram caminhar vendados por aí sem esbarrar em alguma coisa? Se vocês querem entender por que essa tia doida do gato tá perguntando essas coisas pra vocês, então vem comigo pra nossa aula. Então, depois dessa introdução meio doida, eu vou contar pra vocês qual o tema da nossa aula de hoje e qual a relação disso que eu disse ali no início com esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o livro mais importante da nossa vida, que é a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por meio dela, Deus ele se revela a nós. Ele revela a nós quem Ele é. Ele mostra a sua criação. Ele revela que o pecado nos afastou dele. E ele nos mostra, então, como nós podemos nos aproximar dele novamente. Ele nos fala, então, sobre os ensinamentos que ele tem para nós através da palavra dele, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de instruções também, e ela nos mostra como nós devemos viver. Por isso eu falei ali no começo para vocês sobre o manual de instruções do Lego. A Bíblia, ela é o manual de instruções para a vida do cristão. Quando eu vou tentar montar um Lego sem um manual de instruções, eu vou ficar lutando ali com aquelas peças, eu não vou saber muito onde eu tenho que chegar. A Bíblia, então, ela nos orienta com um manual de instruções. Com ela, nós podemos ver como nós devemos agir em cada situação da nossa vida. Nela, nós encontramos orientação sobre tudo. Mesmo ela sendo um livro escrito há tanto tempo, os ensinamentos dela se aplicam perfeitamente à nossa vida hoje. Então, assim como o manual de instruções do Lego, a Bíblia é o nosso manual de instruções e ela nos ensina como nós devemos viver. Lá no Salmo 119, 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Então, lembram do exemplo que eu dei lá no início do vídeo sobre andar vendado por aí? Se eu tivesse sem a minha venda, eu ia conseguir andar sem tropeçar na minha cadeira. Mesmo ela estando no meio do meu caminho, na minha frente, eu ia conseguir andar sem tropeçar porque eu estou vendo. Quando eu tenho a luz, quando eu consigo ver, os obstáculos, eles continuam lá. As dificuldades, as tentações, elas continuam ali na nossa vida. Mas nós conseguimos enxergar claramente como nos desviar deles. Nós conseguimos ver que na palavra nós podemos pedir a Deus que nos livre disso. Além disso tudo, qual que é a importância de eu conhecer a Bíblia? Por que eu preciso conhecer a Bíblia? Então, lá no Salmo 119:11, ele diz assim: "Guarda no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti." Quando eu sei que a Bíblia me ensina com o meu manual de instruções e eu tenho isso guardado no meu coração, em momentos difíceis, em momentos que eu tenho dúvida ou que eu não sei o que fazer, eu estou perdida, eu me lembro dos ensinamentos que Deus tem para mim. E eu lembro do que Ele diz na palavra dEle. E através então, do Espírito Santo que habita em mim, eu consigo ver o que fazer. Eu me lembro de versículos, eu me lembro do que Deus fala para mim, do que Ele me ensina sobre aquela situação. Então, sabendo disso tudo, vamos então entender um pouquinho mais sobre esse livro tão importante para nós. Então, por que a Bíblia foi escrita? Em 2 Timóteo 3, no versículo 16, diz assim: "Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça." Então, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita por homens usados por Deus. A prova disso, que ela não foi escrita simplesmente por homens, mas por homens inspirados por Deus, pelas palavras que Deus deu a eles, é que na Bíblia, se a gente olhar na Bíblia inteira, a gente não vai encontrar nada que discorde. Em todos os 66 livros da Bíblia, ela está toda em concordância. Nem todos esses homens viveram na mesma época, mas a Bíblia inteira, ela concorda. Mesmo assim, mesmo muitos deles não tendo se conhecido. E a Bíblia, então, ela tem 66 livros, e ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros, foi escrito originalmente em hebraico, e ele fala sobre a criação e a história do povo de Israel. Ele é dividido, então, em Pentateuco, que são 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, livros históricos, que são 12 livros, de Josué a Esther, livros poéticos, que são 5 livros, de Jó a Cânticos, os profetas maiores, que são 5 livros, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que são 12 livros, de Oséias até Malaquias. Esse, então, é o Antigo Testamento.
Já o Novo Testamento, eles são 27 livros escritos em grego. Os 4 primeiros falam sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, que a gente falou na Páscoa. Atos, ele fala sobre a primeira história do cristianismo. E então a gente vê as 21 epístolas que falam então sobre a doutrina da igreja. Elas são divididas em cartas paulinas, de Romanos a Filemon, e gerais, que são de Hebreus a Judas. E por fim, Apocalipse, que fala sobre os acontecimentos do final da história. E por que eu preciso ler e reler e praticar aquilo que a Bíblia me ensina? Por que isso é tão importante para mim? Vamos então para um exemplo prático que eu trouxe para vocês. Por que eu consigo digitar sem ficar olhando para letra por letra no teclado o tempo inteiro? Ou por que vocês conseguem jogar o videogame de vocês sem ficar olhando para o controle ali, escolhendo os botões? Porque a gente pratica isso quase diariamente, isso passou a ser uma coisa natural para nós. Passou a ser uma coisa ali tranquila, comum. A Bíblia, então, ela contém muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. Voltando então lá naquele Salmo 119:11, diz que eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu guardo aquilo no meu coração e aquilo está em mim. E eu consigo então me lembrar de tudo que a Bíblia diz para mim. Lá em Efésios 6:11 também diz assim, vou abrir aqui para ler com vocês. Efésios 6:11, ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor no seu forte poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Agora, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui que ele diz aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa espada, ela é a arma contra a qual nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos. E por isso, essa é a importância então da gente conhecer a Bíblia e de eu saber o que tem ali na Bíblia. A Bíblia é o meu manual de instruções e ela é o meio pelo qual eu vou conseguir, então, através daquilo que Deus tem para mim, que Deus trouxe para mim, da revelação que o Espírito Santo traz para mim, da palavra de Deus, eu consigo então vencer os meus inimigos. Essa então é a importância da gente conhecer essa palavra, a palavra de Deus, aquilo que Ele deixou para nós, revelado através daqueles homens que escreveram a palavra dele, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Então, eu queria agora lançar para vocês o desafio da semana. Nosso desafio dessa semana tá bem legal. Eu não sei quantos de vocês já viram aquela musiquinha dos livros da Bíblia. Ela é bem legal, é bem chiclete, ela gruda na cabeça e você não consegue esquecer mais. Eu sei ela até hoje, eu aprendi ela muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e até hoje eu nunca esqueci. Então, o meu desafio da semana para vocês é que vocês memorizem os livros da Bíblia. Vocês podem usar essa musiquinha, que ela é bem legal. Eu vou depois mandar o link para vocês lá no grupo. Mas então, na semana que vem eu quero ver, então, lá quando a gente for jogar, no próximo sábado, quem memorizou os livros da Bíblia, certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Esclarecemos que nenhuma cadeira foi modificada para a produção desse vídeo.